Hoje eu vou responder uma pergunta que uma pessoa me mandou, que era a seguinte: o meu dentista disse que vai ter que colocar um pino dentro do meu dente. Como assim? Eu vou responder essa pergunta com todos os detalhes e você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Acompanha aqui no vídeo. Quando a gente opta em colocar um pino dentro do dente, não é assim também, eu olhei pro dente e saí colocando. Aquele dente vai ter que ter uma indicação. E por que eu vou colocar esse pino? Primeiro, o dente tem que estar com o canal tratado. Ninguém vai colocar um pino em cima daquela polpa viva, né? A gente não quer que o paciente sinta dor. Então aquele dente vai estar com o canal tratado. E aí sim, eu vou fazer um preparo ali, removendo um pouquinho daquele material que a gente coloca para preencher o dente dentro do conduto do canal, para poder encaixar ali o pino, tá? O pino que a gente usa hoje em dia é o de fibra de vidro. Ele é branquinho, transparente praticamente. Então assim, não altera esteticamente os dentes da frente, não dá aquela sombra que dava antigamente aquele pino de metal. Outra vantagem desse pino é que se acontecer uma força excessiva naquele dente e ao invés de quebrar o dente, vai quebrar o pino. Tá? Se quebrar o pino, vai dar um trabalho, vai ter que gastar aquele pino que ficou ali para dentro, mas a gente consegue com cuidado, com jeitinho a gente consegue remover e faz um pino novo. Quando a gente fazia aquele pino de metal, né, aquele núcleo metálico fundido que a gente pegava, modelava com uma massinha vermelha, mandava lá para o laboratório e voltava aquela peça toda metálica, única. Geralmente, quando acontecia de quebrar, quem quebrava era o dente. Então a gente acabava perdendo aquele dente por completo, tinha que extrair. Hoje em dia, com a utilização do pino de fibra, a gente consegue preservar aquele dente ali sem maiores sustos. E por que eu tenho que colocar esse pino dentro do canal do dente? Primeiro porque o canal já vai estar tratado e o desenho da própria anatomia do dente já favorece o encaixe daquele pino. A gente vai escolher um tamanho de diâmetro do pino compatível com o diâmetro daquele canal, para a gente não precisar alargar muito, não perder a estrutura de dente, não enfraquecer aquele dente. E aí a gente vai cimentar, botar um cimento próprio para isso ali dentro. Então vai ficar uma parte para dentro da raiz e uma parte para fora, como eu botei aqui no desenho. Quando aquela parte para fora a gente preenche para reconstruir uma estrutura de dente para poder apoiar o trabalho que vem do protético, seja ele um bloco, seja ele uma coroa total. Uma vez me perguntaram se eu uso pino para tudo. Não, eu não uso pino para todos os casos. Eu só uso pino para quando eu não tenho estrutura de dente suficiente para apoiar o trabalho que eu vou querer colocar. Então, se é um dente da frente, eu ainda tenho, por menor que seja, uma estrutura de apoio para uma coroa que eu vou fazer, eu não preciso colocar pino. Se o dente de trás tem uma estrutura suficiente, é um dente volumoso, que eu tenho um apoio suficiente para botar um bloco, não vou botar pino. Então, o que vai determinar se eu vou botar um pino ou não? Se aquela raiz vale a pena a gente tentar salvar, se já não seria o caso, de repente, de programar a extração e botar um implante, ou fazer uma prótese removível ali para aquela situação. Se o tratamento de canal está bem feito, isso é fundamental. O alicerce daquele dente, né, é como se a gente construísse um prédio onde a fundação dele estivesse fraca. Então a gente teria que retratar aquele canal, deixar ele no ponto legal, para a gente colocar o pino e depois fazer a coroa. Eu tenho que ter osso em volta suficiente para não fazer uma alavanca e forçar e acabar perdendo aquele dente por fratura. Então tudo isso a gente tem que ser muito bem avaliado para saber se precisa, se pode colocar um pino. Agora, colocar um pino dentro do canal de um dente não é um tratamento de outro mundo. Isso a gente usa corriqueiramente até, em bastantes casos a gente ainda usa, mas tem que ser muito bem indicado, para a gente não ter surpresas depois no final. Mas colocando esse pino, o dente vai ficar fraco? Não, não vai. Esse
pino não vai ficar fraco, porque a gente geralmente nem faz desgaste dentro do conduto. Se a gente precisar mexer ali, é só para remover aquele material obturador, né, que está preenchendo o dente do canal, do tratamento de canal. E aí a gente vai pegar um pino que a gente testa, ver se encaixa direitinho ali. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho mais do material obturador do canal. E aí a gente vai adequando. Existem situações que a gente pode até modelar um pino de fibra com resina que a gente usa no consultório, né, de obturação, para ele fazer aquele canal, copiar o modelo do canal mais perfeito possível, para a gente ficar com um encaixe melhor, mais adaptado. Isso geralmente a gente usa quando a gente substitui pino. O paciente às vezes já tinha um trabalho antigo em metal, e aí a gente precisa remover aquele metal, e aí aquele conduto que a gente tinha que preparar, largar, fazer o desenho ideal para encaixar aquele pino, a gente não faz isso mais hoje. Então a gente não enfraquece a raiz colocando um pino. Se você não for inscrito no canal, se inscreva agora. Eu vou deixar o link de inscrição aqui embaixo, ou então você clica aqui no cantinho. Se inscreva no canal, porque toda semana eu trago algum assunto mostrando como a minha profissão participa do seu dia a dia mais do que você pode imaginar. Até semana que vem.